Vem. Agora vamos compartilhar. Pessoal, dá para ouvir bem? O pessoal que está online? O pessoal aqui da sala, eu sei que... Pessoal da sala O pessoal da sala fez assim. Mas o pessoal do online dá para ouvir bem? Se alguém conseguir checar, só para ver se preciso Tô mexer ouvindo alguma bem, coisa, mas sim. acho que tá aberto. Sim, Fabiola, joia, obrigado, viu? Deixa eu só aumentar. Bom, o pessoal captura aí o. Deixa eu só aumentar aqui o. Tá no máximo. Bom, a gente está indo para o estudo número 63. Olha, fantástico. 63. Parece que a gente começou ontem, né? Impressionante, impressionante. E o tema dessa semana é uma fatia da eternidade, que na verdade é uma continuação agora como uma aplicação daquilo que a gente discutiu na semana há 2 semanas. E eu gostei bastante das discussões, assim, quando gera dúvida e gera discussão, quero entender mais, tal, igual vocês têm postado, isso é muito legal, porque nos estimula a ir atrás, né? Buscar as respostas, né? E até enxergar por um outro lado, que às vezes a gente não está enxergando, né? A gente está mais, né, olhando por um lado, isso é muito legal. Então foi aquela tensão, né, entre aspas, né, entre lei e graça, como é que as duas coisas ficam. Mas eu dei uma estudada um pouquinho também no assunto e eu fui para os evangelhos de João. Impressionante. Como João, que é o discípulo do amor, fala sobre graça, sobre amor e sobre mandamentos, sobre lei. Ele fala as duas coisas. Impressionante, que valeria um estudo. Eu vou só contar o número de textos que eu levantei. Acho que mais de 10 textos que ele fala sobre essas coisas. Só para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, assim, uma olhada rápida, 13 textos. Então, é, é um tema que a gente precisa realmente explorar, né, e entender o que está por trás. E quando a gente entende, né, que na verdade a guarda da lei é uma resposta a algo que Deus quer, não porque ele, né, que essa foi a acusação original de Satanás no céu, né? Ele quer adoração, ele quer que a gente se submeta a ele de forma autoritária, não, porque ele sabe que isso é o nosso melhor. E aqui o estudo dessa semana é um recorte disso. Um aspecto da lei, que é o tema que a gente faz dessa semana, que a gente vai estar nesse estudo, ele mostra o quão Deus está preocupado com o nosso bem-estar, né? Uma fatia da eternidade, depois a gente vai ver que fatia é essa da eternidade e que a gente pode usufruir dessa fatia, né, ao longo de toda a nossa existência aqui. Opa, vamos lá. Vamos no digital mesmo aqui. Vamos ver se agora foi. Então, com origem do ciclo semanal. Tem vários trabalhos, vários estudiosos, cristãos, não cristãos, que foram a fundos, tentando encontrar qual é a origem do ciclo semanal. Porque se a gente olhar dia, mês e ano, está atrelado a um fenômeno físico, né? Dia é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do seu eixo, 24 horas. Mês está atrelado ao calendário lunar, então é o tempo que a Lua leva, né, para fazer todo o seu percurso em torno da Terra. O ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Obviamente tem, né, aquelas diferençazinhas, né, uns minutos que sobram, que depois se tornam os anos bissextos. Mas tudo isso tem explicação astronômica. Mas quando a gente vai para a semana, não tem explicação natural. Não tem. E aí, mesmo eruditos não cristãos buscando essas explicações, indo até lá vou trazer um pouquinho aqui também, até dos idiomas, né, semíticos, lá da região onde onde floresceu a civilização, né, ali acima ali de Israel. Então, ali tem algumas coisas nos idiomas que dão algumas pistas para nós. E aí, quando a gente vai nessas línguas originais, sempre tem essas duas raízes, esse SBT e esse SPT. Isso, né? É uma transliteração lá dos idiomas originais, né? E sempre
quando tem palavras derivadas dessas raízes, sempre, olha que interessante, significa descanso. Sempre, 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 sempre. Então, povos originários ali dessa região, esses idiomas ali, eles trazem esse detalhe para nós, né? Então, eu trouxe até um detalhe para nós dessa, por exemplo, ó, as primeiras evidências de um ciclo semanal na Babilônia começou lá com os astrônomos. Não se tem assim precisão em relação a que época antes de Cristo, mas o que eles identificaram é que eles conheciam 7 corpos celestes. E eles pegaram os nomes desses 7 corpos celestes e deram o nome para os dias da semana. Mas da onde eles tiraram esses dias da semana, não se sabe, né? Aí fala um pouquinho do cristianismo, né? Essas origens todas, e muito enraizado, e eles, o que eu consegui achar aqui de fontes extra-bíblicas e não cristãs, é que tem uma correlação muito forte entre uma influência da religião cristã, mas falar de religião cristã antes de Jesus é meio estranho, mas da religião que não era a religião pagã da época deles, ali dos deuses, das divindades deles, mas de alguma forma isso foi herdado de alguma corrente religiosa. Ou seja, então isso só reforça o fato de que não está ligado a nada, nenhum fenômeno natural, mas vem de uma concepção, entre aspas, cultural, religiosa dessa região aí. E aí eles foram se apropriando disso, né, e foram criando aí nos idiomas que foram sendo desenvolvidos com essas raízes aí SBT e SBP, mas sempre significando descanso. Então, agora fazendo a correlação com a Bíblia, a gente vê, né? Vem da onde? Vem lá da semana da criação. E aí, indo para a Bíblia, eu queria, quem tiver a Bíblia, por favor, a gente vai ler alguns textos, Gênesis 2, 1 a 3. A primeira menção desse descanso, depois eu vou entrar na palavra sábado aqui, qual que é a origem dela, mas pegando essa ideia de descanso que vem lá desde o começo. Se alguém puder ler para nós, Gênesis 2, de 1 a 3. Quer que eu leia? Pode ler, por favor, Karine. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, está bem claro, a gente já estudou quando estudou Gênesis, né, há muitas semanas atrás, que o sétimo dia da criação, Deus não fez nada, né? Ele separa um dia especial para o descanso. E ele descansa, ele abençoa e ele santifica esse sétimo dia da criação. E aí a pergunta é, mas por que que Deus precisou descansar? Se Deus, se Deus é todo-poderoso, todo-onipotente, por que que Deus descansou? O que que vocês acham? Por que que ele precisou descansar? Ele fez 3 coisas. Ele descansou, então ele cessa as atividades, ele abençoou. O que que abençoou? Ele colocou uma bênção especial sobre esse dia. Então, quando eu descanso nesse dia, eu usufruo dessas bênçãos e ele santificou. Santificar na Bíblia é aquele sentido de separar, né? De deixar separado. Por que será que Deus descansa, né? Aí, quando a gente vai, por exemplo, lá para os evangelhos, a gente vê que Jesus foi batizado. E quando João Batista vê Jesus chegando, eles não se conheciam ainda, né? João tem aquele insight espiritual de que esse era o Cordeiro de Deus. Ele diz: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus pede para ser batizado. E João diz para ele assim: Como eu vou te batizar? Eu não sou digno nem de amarrar os cordões das suas sandálias, eu vou te batizar. Mas Jesus diz: Não importa que eu seja batizado. Por que Jesus precisou ser batizado se ele não tinha pecado? É a mesma ideia aqui. Deus faz coisas que ele não necessariamente precisaria fazer, mas para não dar um exemplo. Então, por que que ele cessa as atividades aqui? Para ele, como Deus, separar, abençoar esse dia e ter um momento de maior intimidade ali com a criação recém-criada. Adão e Eva tinham sido criados no dia anterior. Então, Deus ele descansa, ele para a obra criativa, porque ele já tinha terminado, e reserva esse período de tempo para dar uma bênção especial para o casal, para se aproximar deles e manter um relacionamento com eles.
E aqui entra um outro ponto também. Por que que Deus precisa criar criaturas, né? Deus é todo suficiente, todo autossuficiente, ele não precisaria. Não precisaria de criaturas, para ter gente adorando ele. Não precisa disso. Mas ele, como a essência dele é amor, o amor ele precisa ser expresso, né? Então, ele cria com essa prerrogativa de outorgar amor e receber também da mesma forma de volta. Então, ele descansa, abençoa e santifica o sétimo dia. E aí, um outro ponto também, né? E agora já trazendo um pouquinho o contraponto do que a gente viu nos dois estudos anteriores, né? Quando a gente pensa em lei, né, ou em coisas que Deus pede, a gente muitas vezes pode achar que não, Deus ele está impondo coisas para mim. E aqui no mandamento do sábado, quando o próprio Jesus se refere a ele, lá em Marcos 2:27, ele diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado foi estabelecido, foi dado por Deus, onde Deus descansa, Deus abençoa e Deus santifica, por causa do homem. Ou seja, ele, como Criador, sabia e projetou, concebeu o ser humano com essa necessidade de um momento específico de maior intimidade, comunhão e ligação total com ele, mesmo no mundo sem pecado. Porque isso aqui tudo a gente está falando antes do pecado. Então, é o projeto de Deus, né? Ele colocou na nossa essência como ser humano essa necessidade de uma conexão com o divino diferenciada ao longo maior, mais intensa do que só o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, a gente já tem as nossas conexões, né? A nossa comunhão, né? A gente fala com Deus, a gente ora tal, mas Deus ele projetou o ser humano com essa necessidade de uma conexão específica, profunda. Então, por isso ele dá o sábado, por causa dessa necessidade do ser humano, e não o contrário. Então, quando a gente olha lei e graça, a essência dele é amor, mas ele me pede coisas porque ele sabe que no meu projeto eu vou precisar disso. Por que que você precisa trocar o óleo a cada 30 mil quilômetros? Porque o cara que projetou o motor planejou para que o negócio dure até 30 mil quilômetros, né? Então, a mesma coisa, Deus ele planeja, ele especificou o ser humano com essa necessidade de comunhão com ele de uma forma mais específica e mais aprofundada do que só no nosso dia a dia. Agora transfere para o mundo de pecado. Um mundo onde a nossa tendência natural não é se aproximar de Deus. A nossa tendência natural é rejeitar Deus. A gente não tem essa vontade, né, de comunhão com Ele de forma espontânea. A gente precisa lutar contra as nossas, né, contra as nossas vontades, os nossos desejos. Aquilo que Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Porque a nossa natureza de pecado, ela nos impede. Se eu não fizer nada, eu me afasto de Deus. Para eu me manter conectado a Deus, eu preciso me esforçar, no sentido de diariamente colocar e subjugar minha vontade a Deus. Então, esse é o problema pós-pecado. Então, o sábado foi feito por causa do homem, não o contrário, né? Então, o homem que foi o problema que os judeus, né, no primeiro século, na época de Jesus, um pouco antes, mas principalmente na época de Jesus, essa foi a compreensão errônea. Eles acharam que a forma era um fim em si mesmo e esqueceram exatamente isso, conexão com o Criador. Né? Então, a regrinha, a forma, o 600 e poucas, né, coisas que tinham que cuidar, quem consegue fazer isso, né? Então, esse é o ponto para nós aqui, né, na Bíblia. Então, eu enxergo o sábado dentro dessa concepção inicial de Deus como um presente que ele dá para a humanidade. Ele deu dois presentes, na verdade, no mundo sem pecado ainda. Ele deu o sábado, que é esse momento para você, para nós cessarmos as atividades e termos um momento de conexão mais aprofundado com ele, e deu o matrimônio também, né? No sentido de crescer e multiplicar e vos encher a terra, coisas que vêm desde antes do pecado. Então, é um presente. E quando eu entendo que ele é um presente e que, na verdade, Deus ele está me pedindo isso, que está até lá na sua lei, mas ele está me pedindo isso, porque ele sabe que isso vai ser melhor para mim, então eu começo a entender essas coisas de uma outra forma. Então, ele é um presente de Deus para toda a humanidade. E olha que interessante, quando a gente começa a entrar no detalhe, antes disso ainda, eu queria só fazer um parênteses aqui. Ao longo da história, teve várias tentativas, né, como não se conseguiram encontrar
uma explicação assim razoável da onde surgiu a semana, tirando o que a Bíblia revela, porque é aqui que surgiu a semana. Deus cria em 7 dias e a partir daí os ciclos vêm. Teve inúmeras tentativas ao longo da história de quebrar o ciclo semanal de 7 dias. Por exemplo, a Revolução Francesa. Na época eles quebraram tudo, então, né, aquela ruptura com a religião, até porque, né, vinha de uma religião opressora, Idade Média e por aí vai. E aí eles quebram com tudo isso, e eles criaram 3 ciclos, se eu não me engano, 3 ciclos de 10 dias. Então, se trabalhava nesses 3 ciclos de 10 dias, depois se descansava. Só que por inúmeras razões civis, religiosas, da questão do trabalho, desconexão com o calendário, isso não funcionou. Né? E aí vem Napoleão e acaba com isso. Ficou, acho que alguns anos, deixa eu ver se eu tenho as datas aqui. Ficaram alguns poucos anos, mas de 1793 a 1806, o tal do calendário republicano. Ano dividido em 12 meses de 30 dias cada, e cada 30 dias eram divididos em três, desculpe o meu francês, décades, né? Ou semanas de 10 dias. Mas me ajuda mais. Sei lá como é que pronuncia isso. Tem um acento na primeira que décades. Então, o 10º dia era reservado para o descanso, substituindo então o domingo cristão, que foi a ruptura da Revolução Francesa. E aí os problemas, quebrou o ritmo tradicional do trabalho, do descanso, se trabalhava 9 dias para descansar um, gerou muita resistência popular, principalmente com os camponeses, os trabalhadores urbanos, esse desalinhamento com o calendário gregoriano, que era vigente na época, e aí foi abolido oficialmente por Napoleão em 1806. Teve uma segunda tentativa, lá na época da União Soviética, né, nas reformas calendáricas soviéticas, como a história menciona. Teve várias tentativas. Uma primeira, instituir uma semana de 5 dias, isso foi de 1929 a 1931, uma semana de 5 dias, chamada de semana contínua. Cada trabalhador era atribuído um dia de folga rotativo, enquanto as fábricas operavam continuamente sem pausa geral. Então, eles queriam que rodasse sem parar. E um dos principais objetivos era abolir mesmo o domingo religioso. E aí, muita desorganização da vida familiar, quebra de laços sociais e espirituais, máquinas de operários se desgastavam sem pausas e tudo mais. Aí fizeram uma nova tentativa, uma semana não de 10, agora uma semana de 5, agora uma semana de 6. Então, o sistema foi ajustado para uma semana de 6, com um dia de descanso comum para todos, geralmente o sexto dia. E aí, é, essas datas não coincidiam com os domingos cristãos, né? E aí, de novo, né, no esforço de suprimir as tradições associadas à religião. E aí isso teve final em 1940, quando eles restauraram oficialmente a semana de 7 dias, por razões práticas, sociais e tudo mais. Teve uma mais recente, eu não sei se vocês se lembram disso. Eu era o quê? Não, era mais que adolescente. Lembra de um tal de dia vazio? Teve um ano da história que o dia 1º de janeiro ia cair no domingo. Ou ia cair, como é que era? Não me lembro. Ia cair num sábado, aí depois eles queriam que caísse num domingo, então tinham inventado um tal de dia vazio, ia ser um dia que não ia ser nada, e depois no dia 1º ia começar. Lembram disso? Não. É. Nossa, foi muito falado na época, porque imagina o que ia acontecer. Então, se o ciclo semanal ele se mantém, tem estudos judaicos que veem que nunca o ciclo semanal foi alterado. Com todos os, né, no Egito, dilúvio, Israel no Egito, e tal. Tem uma marcação divina que mostra que o ciclo semanal é esse. Maná. O maná caía sempre, mas no sétimo dia não caía. Então Deus marcou na história, olha, esse é o ciclo semanal correto. E desde então, aí você tem registros, né? O povo de Israel, o povo judeu tem registros precisos e detalhados sobre isso. Nunca na história foi alterado o ciclo semanal. Dia da semana, domingo. Domingo, domingo. Por isso que eles expressão Friday, thank God it's Friday. Sim. Sim. Aí botou o final de semana, o domingão junto, né? TGID, né? Como é que era o negócio? Enfim, então assim, olha o que que eu vejo por trás disso, né? Então teve esse tal do dia vazio aí e tal, e não foi para frente, ia ser um problema. Imagina, aí a gente tem que ter um controle paralelo. O sábado bíblico e o sábado civil,
Imagina, o sábado civil ia cair numa segunda, uma terça, uma quarta, ia sempre mudando. Esse era o objetivo. Mas o que eu vejo aqui, de novo a mão de Deus, nunca nenhuma dessas sugestões conseguiu alterar o ciclo semanal até hoje. A mesma semana que a gente guarda hoje, se a gente voltar N semanas lá atrás, é a mesma semana do Éden. Então, o sábado, quando a gente chegar amanhã é sexta, depois de amanhã é sábado, é o mesmo sábado, 7 dividido por 7 lá da semana do Éden. Então, acho que isso é uma coisa bem legal que mostra como Deus, lembra quando a gente estudou sobre o cuidado que Deus teve na proteção dos escritos bíblicos, né? Foi um fenômeno sobrenatural de Deus. A proteção, né? O não perder, mesmo não tendo os autógrafos, mas da preservação do texto bíblico, que é a mesma coisa. A preservação do ciclo semanal, por quê? Porque está associado a uma obra criativa de Deus, né? E é um presente para a humanidade. Deus não vai deixar isso sumir ou perder, ou ser perdido de vista, mesmo que por alguns anos aqui, mas não por muito tempo. Bom, vamos entrar agora, como é um presente de Deus, né? E olhando, quando ele me pede alguma coisa, porque ele sabe que aquilo é melhor para mim, tem três benefícios do sábado que são muito claros quando a gente olha. Primeiro, olhando no hebraico a palavra Shabat, né, que a gente conhece bastante, né, bem comum por aí, ela vem de uma raiz que significa sentar-se. Sentar-se. Mais específica do que descanso. É descansar sentado, né? Como a menina da árvore aqui. Ou seja, qual é o primeiro benefício do sábado? É uma pausa para descanso na nossa caminhada da semana. E como a semana ela é dura, né? Principalmente agora, né? No mundo de pecado. Como a semana é dura, como a semana é fugaz, quanta coisa, mas é um momento para você parar, né? A gente está numa caminhada, é um momento que eu paro, que eu me sento, e o sentar-se, olha como, né? o, a origem do idioma, que é a etimologia da palavra, traz o conceito bíblico, né? Então, para eu descansar, a melhor forma de eu descansar, posso descansar em pé, descansar deitado, mas aqui é eu sentar, né? Que os povos orientais, eles sentam muito, né? Você vai sentar não tem mesa, né? Você senta em volta de uma comida, de alguma coisa, no chão. Você senta, né? Nos tapetes, e tal. Então, é uma pausa após uma caminhada ou no meio de uma caminhada semanal. Então, o Shabat, essa palavra, tem essa origem de sentar-se como essa pausa. Então, descanso físico. Físico. De novo, mas por que que eu preciso descansar fisicamente? A máquina foi projetada pelo fabricante para trabalhar 6 dias por semana e dar uma paradinha. Então, não adianta eu querer ir contra o manual. E aí a gente vê, né, que quando a gente não para e a gente não se permite, né, usufruir desse tempo separado, a gente fica 24/7. 24/7, né? A gente vive realidades diferentes, né? Temos ainda mais um dia, o segundo do final de semana, mas pega realidades onde as pessoas trabalham 6, né? E param um. Se não param nenhum, não tem como, né? Então, vira uma coisa de escravidão. Então, esse é o primeiro benefício, descanso físico. A máquina foi projetada para parar fisicamente. Segundo, olha que interessante. Vamos ler Êxodo 28-11. Então, esse conceito, né, do sentar-se, do Shabat, vem lá de Gênesis 2, como a gente leu. Agora, quando a gente vai para Êxodo 20, de 8 a 11, que Moisés está citando aqui a lei e os 10 mandamentos, a palavrinha que está lá no original é outra. Não é Shabat. Quem achar pode ler. Êxodo 20, de 8 a 11. Êxodo 20, de 8 a 11. De 8 a De 11. 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
O descansou, em português a gente não percebe, né, essa nuance, mas o descansou no original hebraico não é Shabat, hein? É essa nuach aqui, que tem um sentido mais amplo ainda. Se lá, quando, né, no relato da criação, e Deus santificou, descansou, santificou e abençoou, então Deus senta para descansar depois da semana da criação. Aqui Deus, ele descansa no sentido de tranquilidade e de repouso. Então, percebe, se é um descanso físico, aqui o sentido é mais amplo ainda, é um relaxamento mental. Eu descansar a mente, descansar fisicamente, corpo, e agora descansar a mente. Então, qual é a metáfora que a gente traz aqui? O sábado é um oásis no tempo. Então, se eu estou na minha caminhada do dia a dia da semana, eu encontro o sábado, eu paro e me sento para descansar fisicamente. E, ao mesmo tempo, eu paro num oásis, onde eu encontro tranquilidade e repouso. Não vou parar em qualquer lugar. Por isso que Deus separa esse dia, né? Então, esse é o segundo sentido dos termos, né? Descanso, tranquilidade e repouso, que aparecem ligados ao sábado. E o terceiro, isso é bem interessante. Quando a gente vai para Êxodo 31:17, se alguém puder ler também, Êxodo 31:17, e alguém também, Salmo 23:3, só para a gente comparar, né, os textos que estão, Êxodo 31:17 e Salmo 23:3. Quem achar pode ler. Êxodo 31:17. Pode ler, Rodolfo? Pode ler, Rodolfo. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Olha que interessante. Tomou alento. Em português a gente não está muito próximo da gente. Sabe o que é tomar alento? Vem dessa palavra, desse verbo aí hebraico, nafash, que é tomar fôlego. Deus tomou fôlego nesse dia. O que é tomar fôlego? Quando a gente toma fôlego? Quando ele está nadando e não está acabando, ou quando o tomar fôlego aqui vem nessa ideia de renovar, renovação, renovação. E olha que interessante, é fôlego mesmo. Essa palavra, ela se relaciona com uma outra que a gente já viu quando a gente estudou lá a criação, que é nefesh. Lembram do fôlego de vida? Nefesh Hayah. E Deus assoprou em Adão o nefesh Hayah, fôlego de vida. Então, o que é isso? Pegando todo esse simbolismo, né, que tem ali no idioma original, é alguma coisa assim que Deus me dá um novo fôlego no sábado. Ele está disposto a me dar um novo fôlego. Então, é um momento de descanso físico, é um momento de descanso emocional, mental, e é um momento de eu conseguir um novo fôlego para continuar a minha caminhada ao longo da semana, né? E agora, Salmo 23:3, que é a mesma palavrinha na faixa aparece agora no Salmo 23:3, que aí dá uma ampliada nesse sentido para nós. Tem aí, Rodolfo? Joia. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Senhor. Então, esse tomar fôlego de Deus, meio literal aqui, é esse refrigério de alma, é essa renovação de alma, né? A gente já viu, alma na Bíblia é o ser humano por completo, não é uma entidade separada, mas é o ser humano, né? Então, é essa renovação do ser humano por completo. Então, olha que interessante. O sábado foi dado por Deus por causa de nós, seres humanos, com o objetivo de me dar uma pausa para descanso físico, em meio à caminhada da semana, para me dar um momento de refrigério mental, para, diante de tudo isso, me dar uma renovação, né, por completo, para eu continuar caminhando. E aqui que a gente vê, não tem sentido eu posso fazer isso. Em outro dia da semana, posso fazer no domingo, na segunda tarde e tal. Mas não tem sentido, sabe por quê? Porque quem que me dá tudo isso? Quem que me dá o descanso físico? Quem que me dá o descanso emocional e mental? E quem que me dá a renovação que está ligada ao processo criativo? Deus me recria a cada sábado, do sentido de reequilíbrio, né, do ser. Só faz sentido conectado com Ele. Qualquer outro dia não foi o que Ele separou. Então, ele não vai me dar essa bênção. Lembra? Descansou,
santificou e abençoou, essa bênção não está disponível, não porque ele não quer dar, mas essa bênção está só disponível nesse dia. Então, eu preciso me conectar com ele nesse dia, nessas horas, da forma como ele desenhou, para eu ter essa recriação, esse reequilíbrio emocional, físico, mental, espiritual, para uma nova caminhada. Como a gente ouve hoje, qual a grande necessidade do nosso mundo moderno hoje? Reequilíbrio. Descanso, mas para quê? Para Equilibrar. reequilibrar. Né? Reequilibrar. Às vezes a gente até tem físico, mas a gente até para, mas está com a cabeça a mil. Ou a gente, tipo, excelente o que a Marlis falou hoje, eu senti acolhida, senti, né? De alguma forma. É isso, é sentir isso. Como é que a gente explica isso? Não sei. Mas é exatamente esse acolhimento pela divindade, pelo Criador que acontece a cada sábado. O problema é eu estragar isso. Primeiro, eu não parar para me conectar, para usufruir, né? Se eu não me conectar ali, Deus não vai. E a gente vai entrar num detalhe mais para frente, que quando a gente olha, quando Deus dá o sábado, ele respeita a minha liberdade de escolha, porque ele não impôs nada. Ele deixa eu escolher, né? Então é bem importante. Olha que amplitude que a gente chega quando a gente enxerga essas coisas todas, né? Como é um presente de Deus. E percebe uma fatia da eternidade? A eternidade não vai ser só o sábado assim, vai ser um ato contínuo assim. E vamos ter sábados na eternidade. Isaías 66 fala: de um sábado a outro, toda criatura virá me adorar. Ou seja, isso mostra o quê? Essa é a distorção que Lúcifer fez. A necessidade de qualquer ser criado de estar conectado ao Criador. Né? E essa conexão, Lúcifer ele muda, ele diz: não, Deus exige, ele exige isso da sua criatura, porque ele está cerceando a liberdade. Muito pelo contrário, quando eu me conecto aqui, tenho esses benefícios, eu tenho maior liberdade para ter uma vida melhor, mais equilibrada, com melhor saúde, com melhor relações e por aí vai. Então, diga. Fala, músico. Não tá certo. Isaías e Ezequiel. Isaías, depois a gente pega os textos, a gente pega os textos. Elevou-se o seu coração acima de Deus, né? Quer dizer, ele achou que a visão de mundo que ele tinha era superior à de Deus, né? Isaías e Ezequiel. Não lembro agora os capítulos, mas a gente pega para vocês. 28 e 34, se não me engano, né? Bom, vamos dar mais um passo aqui. O exemplo, e aí uma das coisas, né, que a gente ouve no seio do cristianismo é, não, Jesus quando ele vem, ok, isso era uma coisa que os judeus faziam, e dois erros acontecem aqui. Primeiro, isso aí é coisa de judeu. Não, o sábado existe desde existir qualquer judeu sobre a face da terra. Existe desde Adão e Eva, né? Então, esse é um primeiro engano, ou um erro que existe, né, dentro do cristianismo hoje. E o segundo é dizer que Jesus vem e ele aboliu isso. Não, Jesus não aboliu. Vou pedir dois textos, Lucas 4,16 e Atos 17,2. É legal a gente ler para ver nas palavras da Bíblia como é que isso acontece. Lucas 4,16. Mas percebe, de novo, a interpretação, a supervalorização da forma em detrimento da essência. O sábado é isso, é renovação. O que Jesus tinha quando ele cura? Eu vou renovar a vida dessa pessoa, né? Aí entra todo o legalismo judaico do primeiro século, né? Então, um problema sério. Lucas 4,16. Mesmo? Quer? Posso ir? Pode? Só o 16, né? Pode 16. Para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Pode. Detalhe, segundo o seu costume. Jesus não mudou em absoluto. O costume vem desde quando? Desde que ele nasceu. Né? Esse costume dos pais, tal, segundo o seu costume. E Atos 17:2. Então, Jesus não modificou em nenhum momento no seu ministério a observância do sábado. Atos 17:2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras.
De novo a expressão, segundo o seu costume. Então, Paulo, a gente já está o quê? Pós-Jesus, já ali pelo ano, né, bem mais avançado, perto da virada do século, até, né, por ali. Então, de novo, o costume que era de Jesus passa para os apóstolos também, né? Então, o que que a gente conclui do relato bíblico? A mudança para o domingo não veio deles, nem de Jesus e nem da igreja apostólica. E aí a grande pergunta, qual é a origem do domingo, né? Então, isso começa a acontecer lá no segundo século, pela influência de dois grandes fatores. Lembra? Jesus vem, morre no ano 34, depois o ministério dos apóstolos. O último apóstolo vivo, que foi, né, quem conheceu Jesus pessoalmente foi João. Ele morre, não se tem precisão, mas próximo ao ano 100, né, do pós pós-Jesus aí. Então, depois da morte de João, já começam algumas coisas. E João, quando a gente olha o Evangelho de João, que foi o último livro que ele escreveu, depois de Apocalipse, inclusive, João ele escreve o Evangelho de João, já antevendo algumas dificuldades que a igreja iria enfrentar. E uma delas era essas duas aqui, essa influência do antissemitismo. Imagina para um cristão na época, né? Jerusalém foi destruída no ano 70, né? Por toda a insurreição contra o Império Romano e tal. E aí se começou a criar no seio da igreja, né? Até pela dificuldade, pelas barreiras que os cristãos enfrentavam, eles não podiam mais frequentar a sinagoga, eles eram tirados assim da sinagoga. Tem relatos históricos até de cristãos, porque os cristãos vieram do judaísmo, né? Só aceitaram Jesus, mas frequentavam sinagogas com seus familiares, né? A comunidade e tal. Tem até relatos de morte de judeus, né? De perseguição e morte de judeus, de cristãos, pelos próprios irmãos judeus nessa época ali na virada do século. Então começou a ficar muito difícil para eles, né? E aí começa a se instalar dentro da igreja esse antissemitismo, né? Tudo que tem origem judaica, até pela perseguição, pela dificuldade, pela oposição judaica, então esse antissemitismo. Então vamos tirar essas tradições, sinagoga, não sei o quê, e acaba abrindo uma brecha para a questão do sábado também. E outra coisa, né? E lembra que nessa época o Império Romano era extremamente perseguidor, conversão de Constantino só vem, né, no século seguinte, então era muito complicado ser um cristão nessa época. Muito. Você tinha uma lojinha, se você tinha uma escola de inglês, se você não fosse lá oferecer sacrifícios para o imperador e dizendo que ele é o Deus, você não tinha o alvará para funcionar o seu negócio. Então era muito difícil, muito complicado. Então esse culto ao sol, o tal do mitraísmo aí no Império Romano, isso começou a entrar de uma forma sorrateira pela igreja, somado ao antissemitismo, e aí começa a se abrir as portas para algumas mudanças que vieram depois, e a gente vai estudar em alguns estudos mais para frente. Então, essa é a origem, né? E aí a grande pergunta, mas por que que a maioria do meio cristão guarda o domingo? Guarda o domingo. Tem duas grandes posições. Uma posição da Igreja Católica, que eu acho honesta, sinceramente honesta, errada, mas honesta, errada do ponto de vista, não da minha visão, mas do ponto de vista bíblico, mas honesta. Vou dar um exemplo. E uma, A gente pode continuar. e uma outra do meio cristão de uma forma geral, que tentam mostrar pela Bíblia que essa mudança aconteceu. Para mim, essa é a desonesta, porque não tem um texto bíblico que mostra que essa mudança. A Igreja Católica diz assim: nós recebemos toda a autoridade de Jesus por meio de Pedro na terra, e a Igreja, os pais da Igreja, a liderança da Igreja, tem prerrogativa divina para fazer alterações. E aí que eles disseram, nós alteramos, e está claríssimo. Nunca negaram e sempre foram muito honestos em dizer. Nós alteramos do sábado para o sábado, o domingo para comemorar a ressurreição de Jesus, tal, e fizemos isso com base na autoridade que recebemos do próprio Jesus. Então, é a interpretação deles. Está lá em todo o catecismo, em toda a literatura católica. Exatamente. Papa João Paulo II ele escreveu uma encíclica Dies Domini, justificando o descanso semanal, extremamente alinhado com a Bíblia, extremamente bíblico,
Todos esses conceitos aqui que a gente passou rapidamente aqui, ele entra em detalhes, qual a importância das relações familiares, do descansar, da renovação mental, espiritual, desse renovar, desse novo fôlego, tal, tudo embasado biblicamente. Só no final ele diz, só que nós atribuímos todo esse significado não ao sétimo dia, mas ao primeiro dia da semana, porque temos autoridade para modificar. Honesto, honesto. Agora, todo o restante do cristianismo não tem explicação. Eles não admitem a liderança da Igreja Católica, até porque são protestantes. Então, não admitem a liderança. Não podem dizer que nós estamos seguindo porque eles modificaram. Então, se tenta dar um, né? Ah, Jesus aboliu. Não vimos nenhum texto que mostra isso. Ou, sim, o cristianismo protestante. Sim, sim. Cristianismo protestante. Não aceitam a liderança da igreja. Ah, nós aceitamos, né, a liderança, a mudança feita pela Igreja Católica. Então eles tentam dizer que Jesus modificou, mas não tem um texto que mostra isso, só no segundo século em diante, por esses dois fatores que isso acontece, e ou que Jesus aboliu. Ou ele modificou ou ele aboliu. Então, se eu não aceito a liderança, a autoridade da Igreja Católica, eu fico numa saia justa complicada. Como é que eu percebe? E também não aceito pela Bíblia, fica difícil. Então, esses dois espectros que a gente tem hoje dentro do cristianismo. E, óbvio, tem algumas denominações, na sua minoria que guardam o sábado, né? Tem que evitar, que muitas vezes é usado aqui. Colossenses 2,16, eu queria que a gente lesse também, só para a gente entender o que está dizendo aqui. Que muitos até usam esse texto para dizer, ó, tá vendo? Falei, ó, tá tudo abolido. Jesus aboliu na cruz, então vamos entender o que diz esse texto. Isso está ligado ao domingo. Ao domingo, vai falar de sábados, de festas, tal, e vai dizer que isso foi abolido. Que texto tá ligado? As pessoas defendem o domingo como dia de guarda, como Isso, guarda, usam esse texto. isso. Protestante. Sim, sim, sim. Complicada. É tranquila, não tem discussão aqui. Nela, se você pegar uma Bíblia católica, eu tenho uma do meu sogro, com o imprimatur do bispo de Araraquara, inclusive, né? Naquela época precisava ter a chancela oficial. Tá perfeito. Os 10 mandamentos, como eles estão descritos em Êxodo 20, uma nota. O quarto mandamento foi alterado, blá, 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 dá toda a data, lá tal, né? E por conta da autoridade da Igreja Católica. Tudo certinho, tudo explicadinho, nenhuma dificuldade em tentar forçar coisas, né? A gente não alteraram nada na Bíblia, isso está só no catecismo. Exato. Colossenses 2,16, Tinha um mandamento que deixou juntar, não tinha? que é o segundo. O catecismo está feito isso, essa mudança. Na Bíblia Não. é a mesma coisa. A Bíblia diz que os católicos, a única diferença na Bíblia não dada pela Igreja Católica é que ela tem os chamados livros apócrifos, são os livros que a gente não conhece como uma parte do cão. Então, eles tiraram o segundo pela questão de adoração de imagens, tiraram esse e dividiram qual, Rodolfo? Acho que um deles, para dar os 10. Isso aí. Pode ler? Colossenses 2,16. Olha que interessante o que diz aí. Né? Pode ler, pode ler. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Só 16. 17 também, eu acho que faltou mais coisa. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Ninguém se batalha contra o outro, pretextando humildade e culto dos ânimos, baseando-se em visões, empatuado, sem motivo algum, na sua mente calma, na sua mente carne. Então, o que o texto está dizendo no 17, na verdade, né? Que festas, luas novas e sábados foram abolidos, né? De realidades que não são mais necessárias agora. Precisa entender o que é isso. Quando a gente vê essa palavra sábados escrita dessa forma, não está se referindo ao sétimo dia da semana. Vem aqui para o nosso santuário. Todo o ritual do santuário, então, tinham sábados festivos, tinham essas festas, tinham aquelas 7 grandes festas dos judeus,
depois de Jesus não faz mais sentido. Tinham festas de luas novas, depois de Jesus não faz mais sentido. E sábados específicos que eram santa convocação para levar o povo a uma reflexão, né? Sempre nesse contexto do plano da salvação. Por que que isso sim está abolido? Por quê? Porque Jesus veio. Porque tudo o que acontecia lá no santuário apontava para quê? Para a morte de Jesus, para a vinda de Jesus. Eram audiovisuais ali para o povo entender o plano da salvação, né? Que o pecado ele exige morte, o salário do pecado é a morte, mas Deus provê um meio, então vem traz o cordeirinho aqui que alguém vai morrer no seu lugar, vai pagar a sua dívida e por aí vai. Então, o que Paulo está dizendo aqui, e está muito claro, assim, olhando o contexto, olhando até nos originais ali para essa palavra, que é todo o sistema ritualístico. E a grande prova que a gente tem disso é que na morte de Jesus, os quatro evangelhos registram o quê? Na hora que Jesus morre, era o momento certo do sacrifício da tarde, 3 da tarde, lá no horário deles. Nesse momento, o que estava acontecendo lá no templo de Jerusalém? O sacerdote estava imolando o cordeirinho todo dia, né? Vários sacrifícios por dia, mas esse específico da tarde, às 3 da tarde, era o que representava o Messias que viria. Quando Jesus morre, exatamente nesse horário, o que acontece com o cordeirinho? Que nunca na história desse país o cordeirinho escapou. O cordeirinho era amarrado. Imagina, por mais dócil que ele seja, até para, né? O cordeirinho era amarrado, ele escapou. Então, assim, mostrando o quê? Todo aquele sistema ritualístico que teve o seu valor para apontar para o Messias que viria, quando o Messias veio, acabou. É o que a Bíblia chama de tipo e antítipo. Né? O símbolo encontra o seu cumprimento. Quando o símbolo encontra o seu cumprimento, o símbolo não tem mais valor. Em nenhum momento está falando do sábado bíblico aqui, do sétimo dia de descanso. Em nenhum momento. Então, esse é um texto que muitas vezes é usado. Né? Então, se refere aos rituais do santuário, não ao sábado lá da criação. E o texto fala dessa abolição aí dos sacrifícios cerimoniais, não do sábado como um dia de descanso. Né? Até porque, depois disso, o sábado continuou sendo guardado, né, por cada vez grupos menores dentro da cristandade, por todos aqueles problemas de opressões que a gente viu dentro do Império Romano, mas dessa forma. Qual é a conclusão dessa primeira parte que eu chego? Depois tem só uma segunda parte. Olhando tudo isso que a gente viu até agora, se a gente pudesse resumir alguns pontos principais. Primeiro, o sábado simboliza salvação. Porque Deus santifica um período do tempo e não um local. Fiquei pensando muito quando você pega aquelas peregrinações lá dos muçulmanos, nas datas festivas deles, quando eles vão para Meca, para Medina, né? Pelo menos uma vez na vida, um muçulmano, segundo o Alcorão, precisa visitar os locais sagrados e tal. Olha a dificuldade logística, tem gente que morre ali na. Já viram, né, em volta lá daquela, esqueci o nome da capelinha negra lá, em Medina, né? Como? Caba. Ficam círculos e círculos e círculos assim. Tem gente que passa mal. Se não tiver uma estrutura ali de água, né, de alimentação, você não pode sair do lugar, porque você vai chegar. Se fosse um local físico, seria inviável. Deus já sabia disso. Então, o que que ele coloca? Ele santifica, ele separa não um monumento, um local, uma terra, ele separa um período de tempo, porque esse período de tempo alcança todos nós de maneira democrática, né? Então, não é um local, é uma fatia semanal da eternidade. E aí, o convite do nosso estudo é se planeje para desfrutar no próximo sábado. Aproveita para fazer o descanso físico, essa parada, essa sentada, o descanso mental e o descanso espiritual e essa renovação para uma nova semana. Tenho certeza que a nossa vida vai ser bem diferente. E aí, indo agora, uma pergunta nessa primeira parte, agora eu vou para uma aplicação mais prática para nós. Uma pergunta nessa origem, e principalmente essa correlação entre os temas mais complexos das outras 2 semanas, entre graça e lei. Né? Deus, no seu amor, ele me pede coisas porque ele me ama e sabe que isso é melhor. Né? Então, o sábado é um grande exemplo. Quarto mandamento é um grande exemplo. Ele me pede coisas pelo seu infinito amor, sua infinita graça. Ele me pede coisas porque isso é o melhor para mim como ser humano em todos os aspectos. Vamos para algumas aplicações mais para o nosso dia a dia.
O poder criador de Deus. Então, quando eu paro nesses momentos aqui, não só para descansar fisicamente, mas para descansar emocionalmente, para revigorar as forças, eu começo a minha mente começa a se conectar com a essência dele, que é Deus como criador. Então, por que que eu estou parando nesse dia? Porque eu reconheço Deus como Criador, né? Então, essa observância do sábado nos convida a deixar de lado os nossos interesses, porque reconhecemos que Deus é o nosso Criador. O interesse maior é dele. Isso restaura em nós o quê? O que uma coisa que já era para acontecer antes do pecado, mas que foi perdida totalmente depois do pecado, que é essa relação, esse entrelaçamento entre Criador e criatura. Então, olha só, no projeto original de Deus, de Adão e Eva, né, da primeira família humana, já tinha essa necessidade dessa relação, desse relacionamento íntimo. Pós-pecado, então, que a gente, né, pecado é alienação total de Deus, o sábado ele resgata esse valor. Eu reconheço Deus como Criador, eu como criatura, e a minha necessidade de restauração desse relacionamento. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa usar, precisa fazer no sábado refletir e meditar nessa relação nossa em Deus como nosso Criador. Segundo, eu vejo, a gente enxerga, né, no sábado essa soberania de Deus, né? Então, se Deus é o meu Criador e Ele é o soberano, o que que acontece comigo, ser humano? Me coloco no meu devido lugarzinho, né? Na minha devida posição. Então, isso minimiza esse fluxo egocêntrico que a gente tem, né? O ser humano ele é egocêntrico. Pós-pecado, mais ainda, né? Antes do pecado, não, né? Ele fazia, né, pelo outro, mas depois do pecado, ó, essa mulher aí que você me deu, que me deu fruto, eu comi. Aí vai para Eva, ó, essa serpente que você criou, percebe? É tudo o problema. Eu sou certinho, né? Adão que é o errado, e em última instância é Deus que é errado que criou a serpente. Então, isso mostra, coloca, reintegra Deus na sua soberania novamente, né? Isso rompe esse fluxo egocêntrico que a gente como a gente é empurrado, né, para esse fluxo egocêntrico, para olhar para o nosso umbigo, não olhar para Deus e não olhar para o próximo, que é a essência de toda a lei. O sábado também ele revela essa imparcialidade de Deus, né? Então ele escolhe ali um segmento específico no tempo e universalmente presente em toda a humanidade. Ninguém pode dizer que não tem isso. Aliás, tem duas coisas que deu, ou um dos recursos, o recurso mais democraticamente distribuído por Deus foi o tempo. Todo mundo tem a mesma quantidade de horas por dia, pode ser de qualquer nacionalidade, de qualquer lugar do mundo, qualquer condição social, cultural, financeira, todo mundo tem 24 horas. Então, essa imparcialidade de Deus, por isso que ele reserva, porque se ele colocasse um local, só quem tivesse recursos para ir nesse local, como acontece dentro do Islã, né? Eu preciso ter recursos para ir para lá. Se eu sou um muçulmano aqui, né, pobrezinho, não tem como viajar para lá. Não, Deus é imparcial. Então tá aqui, por isso que ele coloca isso no tempo. Outra coisa, aquilo que eu já mencionei também, né? O sábado, da forma como revelado na Bíblia, instituído por Deus, ele reforça o nosso livre-arbítrio, né? Essa necessidade. E não é imposto a ninguém. Deus diz, ele coloca lá, olha, lembra-te, lembra, eu sei que você vai esquecer, então se lembra, ele dá esses lembretinhos para nós. Então, ele não impõe. E a bênção está disponível quando ele descansou, santificou e abençoou. Essa bênção está disponível para quem? Para todo aquele que responde a essa iniciativa dele, né? Então a iniciativa é dele. Sábado foi feito por causa do homem. A iniciativa de Deus de comungar com o ser humano e ele tem uma bênção para esse momento especial ao longo da semana. Além dos outros momentos da semana, esse é um momento especial. Mas ele só disponibiliza essa bênção respeitando a minha liberdade de escolha. Então, depende da minha iniciativa de buscar Deus dentro desse período, desse espaço de tempo, para que ele, o sábado, cumpra o seu propósito na minha vida. Também nos ajuda a restaurar o verdadeiro significado da vida, organiza as nossas prioridades, né? Como é difícil a gente parar para, né, colocar coisas dentro da nossa agenda, coisas que a gente não tem que prestar contas, né? Trabalho, compromissos. Se a gente é mais decidido não vir num dia, tem um dia sim, não tem como, né?
Agora, coisas que dependem da nossa iniciativa, como é difícil a gente abrir espaço. Exemplo, o exercício físico. Não vamos nem entrar nessa seara, porque eu estou muito em débito com isso, mas como é difícil fazer coisas pelas quais a gente não é cobrado, mas que são bênçãos para nós. A mesma coisa aqui, né? Então, nos ajuda a manter essa cadência do sábado, nos ajuda a reorganizar as prioridades ao longo da semana, né? E é um conduto de bênçãos, como a gente já falou, porque Deus colocou uma bênção específica nesse dia. Por isso que o mandamento diz: o sábado é o sétimo dia. Então, se alguém rebatizar quarta-feira de sábado, a Bíblia já dá claramente qual é o dia correto. É o sétimo dia, né? E por aí vai. Porque, só um parênteses, tem muita. Se você pegar a literatura americana, principalmente a Amazon americana, o que tem de cristãos e gente escrevendo sobre os benefícios do descanso sabático é impressionante. Impressionante. Assim, eu acompanhava um pouquinho a quantidade de livros. Há uns anos eu parei. Antes da pandemia eu parei. Mas o negócio cresce assim vertiginosamente, porque se percebeu que isso é uma coisa benéfica do ponto de vista simplesmente, né, físico, mental, até tirando um pouquinho a questão espiritual. Eles falam mais de reconexão com o ser divino e tal. Mas como está se escrevendo? Só que lá é assim, você acha o seu sábado durante a sua semana, em que dia você quiser e por quanto tempo você quiser. Beleza, você vai ter benefícios. Só de parar e fazer tudo isso, você se reconecta, te reequilibra uma série de coisas. Só que você vai perder o principal, que é a bênção. É nesse dia que Deus disponibilizou a bênção. E ele é democrático. De um pôr do sol a outro. De um pôr do sol a outro, 24 horas. E aí, a gente já indo para o final, até para abrir para as perguntas, as bênçãos da observância do sábado. Primeiro, a gente tem uma visão mais clara do caráter de Deus, como a gente falou. A gente desenvolve uma sensibilidade maior de enxergar Deus revelado na natureza. Se Ele é o Criador, a gente começa a ser mais sensível ao que está acontecendo na própria natureza. Deixa eu enxergar Deus aqui. Para as crianças é muito importante. A gente sempre teve muito essa prática de, na medida do possível, né, dentro de onde a gente vive, não tem um parque legal aqui, tipo em Curitiba, né? Que você leva as crianças assim, nossa, que joia, você vê uma série de coisas, né? Aqui é mais restrito, tal, mas para estarem, né, em contato com a natureza, para enxergar, para desenvolver essa sensibilidade de Deus na natureza, olhar assim, né, o que está acontecendo. A gente tem tão pouco tempo e a gente nem está mais focado nisso, mas olhar, olha aqui, olha que interessante, olha a cor que Deus colocou aqui, olha, né, como isso ou como aquilo. Então, essa sensibilidade dessa revelação de Deus na natureza é muito importante. Deus se revela por dois livros: pela Bíblia, palavra escrita, e pela natureza. Então, é um ponto de revelação de Deus também importantíssimo. A gente desenvolve estabilidade existencial, que deriva dessa relação, desse relacionamento criatura-criador, que eu entendo que ele quer o meu melhor. A gente aprimora o nosso relacionamento social, porque a gente não está naquela loucuragem do dia a dia, do trabalho, do estudo, do não sei o quê. Então, a gente tem tempo para conexão com Deus, e a gente tem tempo para conexão familiar, a gente tem tempo para conexão social também. Obviamente melhora a nossa saúde física e mental, mas percebe, isso aqui é derivado dessa conexão com Deus, da bênção espiritual do relacionamento com Deus. Deus ainda me dá a bênção física, mental, espiritual e por aí vai. Para finalizar, agora bem prático mesmo, o sábado é um dia de repouso do trabalho, das preocupações do dia a dia, dos cuidados da vida, descansando no que Deus faz. Olha a importância da gente se reconectar com a semana da criação. Lá na criação, quem é que fez? Deus fez tudo. E olha que interessante. Deus fez tudo. E depois que ele fez tudo, ele diz: Adão, agora você descansa, porque eu já fiz tudo. E é isso que ele quer a cada semana, no sábado, dizer para mim: entrega suas necessidades para mim. Eu vou fazer tudo por você e você só descansa em mim. Ah, mas eu vou ter que trabalhar, sim, eu vou ter que correr atrás, vou ter sofrimento, dificuldade, uma série de coisas. Mas mesmo nesses momentos eu estou descansando nele, porque ele está guiando a minha vida, mesmo quando eu não enxergo, mesmo quando eu não vejo a mão dele, mesmo quando eu não enxergo ele. Mas isso me dá a certeza e a convicção de que mesmo nesses momentos eu posso caminhar, fazer as minhas pausas ali, descansar, me revigorar, que Ele está conduzindo a minha vida. Então eu descanso no que Ele fez, não no que eu faço. Percebe que é
totalmente diferente. Ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não. Quando eu entendo que eu preciso descansar nele, naturalmente eu não vou trabalhar. Porque no dia a dia do trabalho eu não estou me conectado com ele, eu não consigo fazer isso. Então, eu preciso de um momento de adoração. Então, temos culto de adoração nesse dia, óbvio. Então, eu vou aproveitar e extravasar mais em louvor, em adoração, em comunhão com Ele e com os meus semelhantes e por aí vai. Coisas que eu não consigo fazer numa semana de trabalho normal. Quando a gente pensa em família, é um dia para que para as crianças saberem que os seus pais estão mais acessíveis a elas do que eles estariam em outros dias da semana. A gente sabe como é o dia da semana, como é o nosso dia a dia. Mal a gente tem tempo, né, de tentar entender o que está acontecendo, como é que tá, se está bem, está precisando de alguma coisa, tal. Aqui, como eu tirei todas as outras distrações, naturalmente sobra tempo para isso. As crianças nos enxergam como mais acessíveis a elas. Olha outra bênção derivada da guarda do sábado também. Um dia para servir os necessitados, aliviar as dores dos doentes, fazer o bem ao próximo. Exatamente o que Jesus fez. Aliviar a dor do próximo. A gente tem, não sei quantos conhecem aquela iniciativa, tem uma iniciativa de um ministério que eles vão aos hospitais no sábado à tarde e cantam, e para quem quiser, né? Para quem aceita, tal. Cantam, levam uma mensagem de ânimo, de apoio, de carinho, cantam e oram com essas pessoas, né? Então, é um dia para isso, para fazer o bem ao próximo, né? Então, é importantíssimo. A gente consegue fazer isso no dia a dia da semana, na loucuragem do trabalho, não dá, né? E tem relatos assim maravilhosos, inclusive do Carlos, esposo da Fabiola, toca violino maravilhosamente bem. Tinha uma pessoa, né, eles estavam contando, tinha uma pessoa que estava incomodada, estava, eu não quero que vocês cantem aqui para mim, estava meio de mal com Deus, alguma coisa assim. Eu não quero nada disso, não, é negócio de crente e tal, tal, tal. E aí não foram cantar, mas aí a líder, a Val, falou: Carlos, vai você lá, dá uma tocada, vê se ela pelo menos aceita que você toque. Ele entrou, também com o Carlos tocando. Quem que não, quem que não muda, né, de estado de espírito? A pessoa se acalmou, se reconectou ali. Eu não sei o final da história, se até pediu que alguém orasse, alguma coisa. Mas olha o poder que a música tem. Quando a gente conseguir fazer isso no dia a dia? Não consegue, né? Então, são oportunidades que a gente tem, inclusive, de desenvolver os nossos dons espirituais, levando ajuda para alguém doente, aliviar as dores, fazer o bem ao próximo, né? É um dia para se regozijar, especialmente no que foi feito em nosso favor pelo Criador e Redentor. Então, de novo, né? Eu entendo o papel de Deus não só como meu Criador, mas também aquele que me salvou, né? Olhando o plano da salvação inteiro pela Bíblia. Portanto, o sábado é muito mais do que um repouso só físico, né? Ele é, antes de tudo, uma pausa para um contato mais íntimo com Deus, em um dia que ele separou para ele, de tal maneira que as outras atividades ficam para depois. Então, aqui surgem alguns pontos também. Ah, mas como é que a gente se organiza dentro da loucuragem da vida moderna para a gente conseguir fazer essa pausa? A gente se organiza, a gente se programa, a gente se organiza. Então, se eu sei que eu vou precisar de alguma coisa, mas no final ali, eu já organizo ao longo da semana, né? Os 6 dias da semana nos ajudam a organizar as coisas para que eu não tenha que, vou precisar comprar alguma coisa, para quê, né? Eu consigo fazer isso com antecedência. Então, esquece disso, já faz com antecedência. Eu vou trabalhar? Não, então, né, já não vou fazer isso mais. Então, a gente já se organiza em função dessa pausa. E esse é o ponto do ser humano. A gente sempre espera o inverso, que isso caiba na nossa agenda. A gente é igual atividade de novo, né? A bendita atividade física. A gente só consegue fazer quando a gente faz o quê? Se a gente esperar espaço na agenda, nunca. Quando a gente, ou tem uma recomendação médica, olha, se você não fizer, sua situação vai complicar. Quando a gente se força. E para fazer isso, mesmo na recomendação médica, a gente precisa o quê? Se organizar para que isso aconteça. Então, que horário que eu vou, como que eu vou, né? E por aí vai. Aqui é a mesma coisa. E quando a gente se organiza, realmente é uma bênção. Realmente é uma das maiores bênçãos que Deus disponibilizou. Do ponto de vista individual, do ponto de vista familiar e do ponto de vista das comunidades também.
E as pessoas estão descobrindo isso. Obviamente, né, o inimigo levando para um outro lado, né? Qualquer dia, quantas horas você quiser, tal, porque tem benefícios cabais aqui dentro desse momento de parada do ser humano. É isso. Muito bom. Alguma. Agora a discussão. Temos uns minutinhos ainda. Uns 10 minutinhos para a gente. Pessoal que está online também, tá? Pode abrir e perguntar. Agora é o momento de perguntas, dúvidas, como diz a Karine, todas para o outro. Eu queria falar Da que Silmene, acho que. sábado é o dia que eu descubro que as crianças têm unha. Eu olho essa família. Até promessa. Eu falo, gente, eu não tenho mãe, não. Mas é. Acho que a Silmene. Silmene, pode dizer. Sempre sou eu que falo primeiro, né? Eu quebro a discussão, né, gente? Na verdade, eu queria falar E primeiramente, Silmene, graças a deixa a gente só Deus. botar um áudio maior aqui. Karine vai botar no dela. Deixa eu fechar o meu. Vou até tirar a projeção. Falar, Silmene. Estão me ouvindo agora? Então tá bom. Não, primeiramente eu queria dizer que graças a Deus, né, que nós temos o sábado para descansar. Já falei isso em outras ocasiões, em outros lugares que tinha mais gente, e Deus, ele foi muito sábio, porque ele sabia que a gente ia agora nessa época, né, que nós estamos, a gente ia estar assoberbado e a gente precisava de um dia para descansar a mente e o corpo. E uma coisa que eu queria deixar frisado é que tem gente que acha que pesaroso, né, guardar o sábado, e não é. O sábado na verdade, é não cuidar dos próprios interesses. O que que é não cuidar dos próprios interesses? É não lavar o carro, é não ir no supermercado, é não fazer faxina, não ir no cabeleireiro, não fazer a unha, não, não fazer festa, né? A gente pode se preparar dessa maneira. Se a gente se preparar dessa maneira, a priori pode começar assim, né? Porque aí depois você vai aprendendo como é que se guarda o sábado de verdade. Mas a priori é não cuidar dos próprios interesses. Então, a partir do momento que você se programa durante a semana para não fazer certas coisas no sábado que você poderia fazer na semana, você já está um passo muito à frente. E é isso, ir tentando, né? Quem não experimentou ainda, eu gostaria que experimentasse, porque a maior felicidade do mundo, da gente, né? Nós que estudamos sobre isso, é esperar a sexta-feira no pôr do sol, porque é uma paz, gente. Pensa numa paz. Eu acho que é o dia melhor, é a noite melhor que a gente dorme, é a nossa melhor noite, é a noite da sexta-feira depois do pôr do sol. A gente acorda revigorado. Você pode ter tido uma semana insuportável. No sábado de manhã você está revigorado. É uma experiência inexplicável. É isso. Exatamente, o Silmene. Até porque eu, mesmo tendo problemas, eu tenho problema para resolver. Mas quando eu paro e eu coloco isso tudo diante de Deus, Deus me dá outros pensamentos ao longo, né? Sabe aquela história de você sair do problema, de você começa a fazer conexões, tal, e aí você vai acaba o sábado, de repente você tem um insight ali e Deus te ajuda, né? Aí a pessoa fala assim: ah, mas você faz o que no sábado? Nossa, tem dia que o sábado fica pequeno pra gente, não é mesmo? Você vai de manhã na igreja, aí à tarde você vai fazer um trabalho missionário, você vai visitar um doente, você vai na casa de um amigo, você vai na casa do seu parente, você sai com seu filho, você faz um passeio que você não conseguiu fazer durante a semana. Então, o sábado, às vezes o sábado, chega o pôr do sol do sábado, que você fala, nossa, mas já chegou, já acabou, de tanto que a gente tem atividade para fazer. Então, é não fazer as coisas que são do nosso interesse, né? Que fique bem claro isso e que dá sim, dá pra gente se divertir bastante no sábado. Boa. É isso. Roberto, vamos fazer uma pergunta. Você tampa seu áudio aí? Ele é normal, por causa, acho que, da televisão.
Não adianta elaborar ela. Eu sou o microfone. Não, eu acho que eu já sei. Eu não entendi muito onde começou, sabe? A questão do domingo, de uma das coisas do sábado de Jesus. Que eu sei que quando ele fala, quando a cura lá do sábado é quando ele fala que ele dá aquele exemplo da ovelhinha, né? Alguma coisa no buraco, não é? Era ovelha? Isso. É dessa mesma cura. E esse exemplo. Deixa eu só. Agora, Porque assim, teve vários momentos, os fariseus eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, pegar Jesus em alguma coisa. E uma das coisas que eles pegavam, porque Jesus confrontava diretamente a tradição deles, era a questão do sábado. Então, por exemplo, Jesus vai lá no templo num dia de sábado e vê um homem com uma mão mirrada, uma mão provavelmente rígida, tal. E Jesus cura. E eles vendo aquilo, eles chegam para Jesus, mas como que você, né, faz um negócio desse no sábado e tal? Aí Jesus dá esse exemplo. Ué, mas a lei de vocês não diz que se o boi do seu vizinho, nem do seu vizinho cair lá no buraco, você não vai lá ajudar ele a tirar? Tá tudo certo. Moisés falou isso. Por quê? É um animal, uma vida que está lá em risco, em sofrimento. Eu tenho que aliviar o sofrimento, inclusive, animal, se for necessário. Além de tudo, porque isso é um meio de sustento deles. E então vocês vão tirar e agora eu não posso curar aqui no sábado? E Jesus lê os pensamentos deles, porque diz, acho que Marcos, que quando Jesus falava isso, eles estavam tramando a morte deles. Olha a incoerência do ser humano. Está se apegando à letra da lei, condenando Jesus pela questão do sábado, mas está tramando o assassinato, a morte de Jesus. Olha o ser humano. Então, esse foi o contexto ali. E várias outras curas que o paralítico levanta, toma tua cama e anda. Era um dia de sábado. Tinha uma regrinha lá que você só podia andar não sei quantos passos, que senão você estava transgredindo o sábado. Então, Que é essa conexão com. não, a conexão. É isso. Você falou domingo? Tem isso. Explica aí, Rodolfo. Eles começaram. Conexão nenhuma com o domingo. Nada. E Jesus disse em relação ao sábado é em relação à forma que os fariseus colocavam a lei. Então, basicamente, eles colocavam, Jesus diz até, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, o sábado foi feito em nosso benefício. E interessante, acho que no Evangelho de Marcos, se não me engano, que quando narra isso daí, ele deixa bem claro que os outros estavam tramando a morte de Jesus ali, então mostrando, ó, fazer o bem no sábado não pode, mas tramar a morte não pode. Interessante essa forma que é apresentada. Mas aonde que entra o negócio do domingo? Não está nada aqui na Bíblia. Não tem nenhum. Não, inclusive, se você pegar, por exemplo, Hebreus, lá, Paulo, Hebreus tem lá o capítulo 4 de Hebreus, que menciona muito o sábado. Ele fala sobre o descanso em Deus e fala bastante do sábado. Algumas pessoas até usam isso, que agora o sábado é Jesus. Fala de descansar em Deus. Mas não tem nenhuma fonte, não tem nada que leve a isso. Como que chegamos no domingo? Depois que os apóstolos morreram e tudo mais, os povos conversos, eles tinham uma vontade de se separar e não ser taxados como Deus. Naquela época tinha uma perseguição já aos judeus, né? E grande parte desses conversos eles estavam meio traídos em adoração ao Deus do sol, no sol, aquele dia de adoração. E aí, nesse meio de começar a misturar as coisas, depois que os apóstolos tinham morrido, começou a surgir aí o domingo e ganhou bastante força com a conversão de Constantino, que também vinha ali no contexto de... Pelo que eu lembrava, vinha de Constantino, não antes disso. Então, a conversão dele ganhou bastante força. Agora ele oficializou a religião lá. E aí houve as misturas aí como oficializadas. Então, agora o sabá era no domingo, no sábado. E, coincidentemente, a gente está difundido o Deus vivo.
que os romanos adoravam até então. Tá? E a partir daí os romanos fizeram muito isso. Então eles começaram a converter as coisas, e símbolos e tudo mais. Então muitos símbolos que a Igreja Católica usa até hoje são símbolos pagãos que foram convertidos, digamos assim. Inclusive, em tempos antigos, você tem estátuas dos deuses Júpiter, Saturno, que simplesmente foram trocados de nome. Agora passaram a ser São Pedro. Os santos, né? Eu já sabia de tudo isso, mas quando ele tem santo na Bíblia, vocês já falaram sobre isso? Você falou sobre isso? Não, Mas a gente já falou. Então, assim, antes de Constantino, essa mudança no segundo século. Tem um teólogo que ele fez o doutorado dele na Universidade Gregoriana de Roma, Samuel Bacchiocchi, e a tese doutoral dele foi From Sabbath to Sunday, essa mudança. E ele pega todos os documentos históricos das bibliotecas do Vaticano, inclusive, da Universidade Gregoriana, e ele monta a tese doutoral dele, mostrando exatamente isso. Começa na virada do século, João já antevendo, né, essas dificuldades que a igreja iria enfrentar, por isso ele escreve o seu evangelho, né? E aí já começam a ter essas introduções, né? E aí quando vem Constantino, ele só faz o quê? Ele só oficializa coisas que já estavam, né, mais ou menos, é, alguns lugares mais, alguns lugares menos, e ele faz isso. E por que Constantino faz isso? Ele foi uma jogada de mestre, né? Ele estava sentindo o império meio se desfalecer ali e tal. A religião foi a cola, que aglutinou tudo isso de novo, né? Só que aí passa para um novo isso, aí ele se suposta nota, Roberto, isso aí não tem nenhum registro histórico dizendo isso. Tá lá no, assim, a história diz que isso aconteceu, mas se foi de verdade ou não, se ele se converteu, sim. Diz que ele viu um símbolo no céu, né, tal. Com esse símbolo você vai vencer essa batalha. Cruz na frente, alguns relatos dizem que em frente ao sol, ele tem um deus Mitra aí misturado, tá, no sol. E sobre esse símbolo esperado, isso era a mensagem que ele queria dizer. Nada comigo, sem essa visão. Ele venceu a batalha na questão lá, então passou a ser cristão. Né? Realmente, não dá para se afirmar nada sobre isso. O que a gente nota é que trouxe muitos benefícios políticos para o Brasil. Inclusive na história, né, estudando história, tem isso. E a cartada perfeita resolve o aglutinamento ali do império que estava se desfazendo, resolve, entre aspas, a questão dos cristãos, porque agora vou conseguir trabalhar, vou ter que adorar o imperador, né? Vou adorar Deus e tal. Só que sorrateiramente começou, a perseguição se transforma, né? Muda, agora a estratégia do inimigo, que era a perseguição, agora ela muda no meio. E começa a entrar sorrateiramente coisas não bíblicas. Né? E aí é interessante que agora a gente estudou por cima ainda, a gente não entrou muito a fundo, mas nós tivemos alguns estudos aí sobre escatologia, sobre o estudo do fim. A gente viu um pouquinho de Apocalipse. E tinha o símbolo lá da mulher pura, e depois aparece a mulher imunda, prostituta. Né? E mulher simboliza a igreja. Então aí vem essa sujeira na igreja. Então as coisas do paganismo se juntou na igreja cristã. E agora é uma mulher que está contaminada. Então, se contaminou ali com as outras religiões. Ela é mais aquela religião cristã que trabalha toda a mistura. É interessante que a gente tem os tempos que isso acontecendo. Acho que é justamente os tempos, a gente vê tudo isso acontecendo. De quando a quando aconteceu isso? Quanto tempo a igreja ficou dessa forma? E bate 100% com isso. Sim, de muita coisa estudada. Nossa, meu pai 63 estudos. Assim, vocês falam muito de transformação também. Com relação às falas dele, quando eu penso, por exemplo, holiday, né? É um dia sagrado, né? Você pegou o pé da letra. Sim. Então, assim, na Bíblia, não se fala que é um dia sagrado. Não abertamente, né? É que tem essa confusão, Silvio, pelo santificado. O santificado, a gente tem uma conotação diferente do sagrado,
Óbvio que é sagrado, né? O que Deus separa é sagrado. Vou pegar o exemplo lá do santuário. Os copos, os instrumentos do santuário não eram para ser usados no dia a dia. Vai ter uma festa de comemoração, vamos pegar lá. Não, foi separado. Então, é nesse sentido. O santo, o conceito bíblico de santo, Silvio, é separado. Pega o povo de Deus de sagrado. Sagrado. Eu só tenho dificuldade porque, às vezes, o sagrado santifica, sabe? Sempre você pensar que foi santificado por Deus. Deus separou aqui. Quando você for ver o conceito de santos na Bíblia, Paulo se refere aos crentes como santos. Os crentes são santos, eles são separados. Essa é a ideia. Mesmo com pecado. Então, não está errado você dizer, por exemplo, São Lucas, São Marcos, muitas Bíblias dentro da Reforma continuam trazendo santo. Não é aquela ideia de que é uma pessoa que está viva intercedendo por você, ou seja, você não vai por diretamente, você vai ter uma emoção. Então, essa ideia que já é uma mistura também com o paganismo que a gente traz. Então, é essa ideia de separação. Você foi separado, o significado foi separado. Hoje não tem nada a ver com chato. Não, tem a ver com Tem essa conexão. a questão do dia santo, os dias que foram santificados, foram separados. Né? E aí a gente tem ali ao longo do período da teocracia em Israel, quando foram estabelecidas as festas, foram os dias que Deus separou. Isso era tudo dentro daquele cerimonial do tabernáculo, que apontava para o nome de Jesus. Então, a gente tinha festa anual, a gente tinha festa mensal. Festa, nesse caso, seriam cerimônias, e semanal, que era o sábado. Inclusive, ali, quando Paulo fala aqui, o trecho que a gente leu ali, que fala do sábado, né? Os sábados, as luas novas e os dias de festa, anual, mensal e semanal, seguiam todos os rituais do santuário. Tá? Então, esses dias ali eram santos para o antigo Israel, porque Deus santificou, Deus separou esses dias para que fossem feitos cerimoniais. E depois, quando vem para a igreja, é o mesmo conceito. São dias santificados pela igreja. Momento de reflexão em homenagem ao santo, em homenagem a um evento. Por isso, o holidays, mas nesse sentido aí de deixar santo mesmo. Mas o conceito bíblico é separado por Deus, não por mim. Não por nós, é Deus que separa. Foram criadas datas que a gente pode muito bem aproveitar elas no propósito correto, como, por exemplo, o Natal, a Páscoa, que são datas que a gente não conhece e que muitas das datas que foram criadas também têm associação com o paganismo. Então, já tinha uma sociedade pagã que fazia uma festa religiosa naquele dia, que mudou o que vão fazer. Bom, vou santificar isso daqui, então, para a minha igreja. Muito mais fácil. E é interessante que isso aconteceu até recente, aqui na organização do Brasil mesmo. Os escravos vieram para cá, muita coisa a Igreja Católica aqui no Brasil simplesmente foi lá e santificou. Tá? Então deu nomes para os santos deles, tudo mais, depois rebatizou esses santos e tudo. Então isso é uma coisa que foi feito muito aí, aproveitando essa ideia da Igreja Católica, do magistério da Igreja, que pode introduzir as coisas, ou seja, não é baseado não é só na Escritura, como a protestantismo, são baseados na palavra de Deus, não. Baseado na palavra de Deus e também na tradição, de acordo com o magistério da igreja. Né? Eles se dão autoridade para fazer isso. Deixa eu só pegar um link disso que o Rodolfo falou para mim, extremamente importante, se conecta com outro tema. Então, quando a gente institui seres humanos com autoridade para legislar sobre questões teológicas, não tem limites para as distorções. Percebe? Por isso que a gente tem hoje, nos últimos mais de 50 mil interpretações ou religiões diferentes. Então, aí não tem. Se é a minha filosofia que está interpretando a Bíblia, está furado. Cada um vai interpretar do seu jeito. O contrário é o verdadeiro. É o que a Bíblia revela de Deus para. Por isso que eu preciso usar o método correto. E qual é o método correto? Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz que é o método correto. Que é olhar a atuação de Deus na história, principalmente como são com Gênesis.
Como é que Deus atua na história? Desde a criação, os patriarcas, tal. Quando eu entendo essa atuação de Deus na história, eu vejo que eu não posso ir lá na frente e começar a forçar coisas, porque ele já se revelou pelas histórias. Eu já entendo aspectos do caráter dele e de como ele se relaciona com os seres humanos pelas histórias. Então eu não posso inventar uma teologia que é a minha interpretação daquele fato histórico. Mas acontece. Porque, infelizmente, assim. E esse é o ponto. É o que acontecia com o judaísmo na época de Jesus também. Exatamente. A igreja cristã depois... Ele sempre falava, segundo as escrituras, Exatamente. ele que teria, assim, o poder, né? Ele chamava, as escrituras dizem isso. Tem um comentário. Uma coisa muito interessante, que a única forma de você ressignificar a Bíblia assim, com uma interpretação própria é você assumir que ela não é uma palavra que foi diretamente inspirada por Deus. Porque se o Deus está acima de tudo, de todas as leis, ele é muito acima de toda a nossa compreensão, de tudo que a gente possa escrever sobre teologia, ele está acima, a gente não consegue atingir isso. E ele inspirou a palavra de Deus. A interpretação não pode vir daqui para lá, tem que ser o contrário, deixar a palavra de Deus falar. Né? A única forma de fazer isso é você assumir, então, que isso foi uma construção que nós fizemos, que o ser humano fez do transcendente, ou seja, sem uma inspiração direta de Deus. E aí sim, aí eu estou construindo o meu baseado nas minhas vontades. Então, isso aqui eu vou poder significar de novo, porque as minhas vontades é que vão moldar isso. Isso destrói a realidade sobre Deus. Ou seja, isso acaba matando Deus, uma vez que eu faço isso, porque eu tenho necessidade de Deus. Se Deus foi um Deus construído, eu posso reconstruí-lo da forma que eu quiser. Então, isso tem mais um papel sociológico do que um papel de criador. Tá? Uma vez que a gente aceita que existe um Deus que é criador e tudo mais, e acredita que a Bíblia ela é inspirada por Deus, então fica impossível você fazer algo assim, que você cai no risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com as autoridades religiosas da época de Jesus, e que tem acontecido grandemente hoje em dia. Eu acho mais ainda, sabe, cada pessoa, sabe, cada pessoa se acha no direito de interpretar. E aí vira, Marcos, uma arma que eu uso contra o outro. Porque você não interpreta como eu interpreto. Então, percebe, ficam opiniões. E quem está certo e quem está errado? Não tem como saber. Mas existe algumas pessoas que pensam que nenhuma ideologia que faz isso. Se você notar, as pessoas fazem isso em todas as ideologias. Inclusive, eu vou na ciência. Na ciência. Tem um viés do observador ali e tal. Então, e olha os dois grandes exemplos na história, o Rodolfo já comentou. Né? Chegou ao ponto de chegar, a ideologia foi tão cegou de tal forma que eles não identificaram Jesus. Porque eles criaram a ideologia ou a teologia deles a partir das próprias interpretações, a ponto de não enxergar a revelação aqui. É a vontade, né? Jesus vai ser um grande rei que vai nos libertar dos romanos. Essa era a vontade. E estava até parcialmente correto, se Jesus veio como rei vencedor, só que na segunda vinda, não na primeira. Na primeira, mas aí não vai ser do Império Romano, vai ser do mal. Todas as nações. Oi? Do mal. Vai ser do mal que ele vai libertar e não só do Império Romano, vai ser de todo o mal. Então, olha o perigo. Tinha duas grandes revelações sobre o Messias na Bíblia. Um Messias triunfante e vencedor, que iria libertar, que é para a segunda vinda, e um Messias sofredor, Isaías 53, que é da primeira vinda. O que se fez? As conveniências da época me fizeram esquecer o sofredor e ficar só com a revelação do triunfante. O que aconteceu? Enviesei tanto a minha coisa, criei uma concepção minha, uma interpretação minha particular a partir da revelação dele, tudo embasado na Bíblia, tudo correto, só que parcial. E aí eu extraio isso e montei a minha teologia. E o que eu faço? Isso vira arma contra os outros. Sim. Jesus, os apóstolos e tudo mais. Aí volta na história da igreja. De novo, o magistério da igreja. O magistério, essa autoridade da igreja começa a introduzir coisas aqui. Chegou ao ponto de eu assassinar 50 milhões, esse é o grande holocausto, de pessoas por conta da palavra. Percebe o perigo de teologizar a partir das minhas próprias interpretações? Então, aonde a gente sai desse problema? O que Deus diz.
que ele diz aqui? Ele está dizendo. Se ele está dizendo que o sétimo dia é o sábado, não adianta eu tentar enfiar, né, colocar o domingo. Não, mas a autoridade do som vai lá. Mas eu acho que a Bíblia, quando começou a falar que ela tem mais até. Em que sentido? Você falou uma coisa como. Ali está a história de Deus, contada Sim. por humanos, Sim. certo? Mas tem coisas que a gente não entende. Sim. Ele, né? Deus é que sabe mais. Então, é muito raso você achar que você sabe, né? Mas é que Com não certeza, com certeza. A gente nunca vai chegar. Nunca. Mas o que ele revelou, Sim, você não pode levar de Deus é diferente do mundo. Nem os anjos estão do lado dele não sabem quem é Deus. Mas o que ele revelou, isso está 100% plenamente acessível para mim. O problema, o triste é assim, a gente vai lendo e a gente queria saber mais detalhes, a gente quer saber mais, a gente quer tá? Isso é triste, isso é triste. Mas a gente tem promessa, mas aí a gente tem promessa que então veremos face a face. Um dia a gente vai compreender isso, mas não é agora. Agora, como Paulo disse, eu vejo em partes. Agora eu vejo como um reflexo por um espelho. Não, os 10 mandamentos. É simples, tá simples, não. Chegar aos mínimos detalhes, como que é? Chegar a 600 regras? Regrinhas. É simples, não tem. Não precisa disso. Não, preciso colocar, que é o dedo do ser humano. E quando eu me abro, né, e aí a dificuldade. Tem textos fáceis na Bíblia. Tem textos absurdamente difíceis. Mas esses são acessíveis. Por que tem os difíceis? Se ela é o caminho, né, a verdade é a vida, por que Deus colocou coisa difícil? Para estimular o nosso, o que a gente está fazendo aqui hoje. Para estimular o nosso estudo. Em aprofundar, não estou entendendo isso. Relacionamento. E aí o relacionamento. Porque se fosse tudo dado à clara, a gente nunca teria profundidade de relacionamento. Para buscar dele, né? Eu vi esses dias uma frase que fala assim, que eu falo camadas, né? Que quanto mais a gente estuda, nunca a gente chega num ponto e fala, nossa, entendi tudo. Porque se eu entender tudo, eu sou Deus. Então eu não vou entender tudo. Por fácil, você conseguiu? Mas são camadas. E essa semana eu vi também uma frase falando que ele vai se abrindo, né? Conforme a gente vai estudando, vai se abrindo, vai tirando as escamas, vai ficando maior, vai ficando mais amplo. Né? Então, assim, é relacionamento puro. E o Espírito Santo também, né? Sem dúvida, sem dúvida. As 2 semanas eu tentando chegar no Espírito Santo que mandou. Eu mandei para você. Gente, eu acho que o nosso horário está passando, mas termina seu comentário e aí depois a gente faz e a gente continua aqui e a gente conta para vocês depois. Mas quem quiser ficar, pode ficar também. Assim, é sempre importante a gente revisar esse processo, né? Tudo é obra única e exclusiva dele na minha vida, não é da minha capacidade. Até porque a Bíblia é acessível a eruditos dos eruditos dos eruditos e aos simples dos simples dos simples. Foram escritos por pessoas, inclusive, dessa forma. Porque tem processos sobrenaturais aqui. Deus dando uma revelação para um profeta, para alguém que escrever. Ele pede para escrever. Por que ele pede para escrever? Porque, né? Escrito está documentado, porque a tradição oral ela pode, né, dar aquelas nuances. Então Deus revela a atuação direta de Deus. Aí o profeta tem os pensamentos, ele vai sentar para escrever. Deus inspira ele a escrever. De novo, um ato sobrenatural de Deus. Então, como que ele pega os pensamentos com a linguagem dele, com a cultura dele, e escreve aquilo que Deus, a mensagem revelada por Deus. E aí chega para mim, para nós que estamos lendo. De novo, o processo sobrenatural, a iluminação do Espírito Santo. Eu estou lendo e ele ilumina para que eu entenda aquela mensagem original revelada por Deus por meio do profeta. Percebe? Tudo é obra dele, nada é minha. Então eu não tenho como, né, colocar concepções humanas ou teorias humanas em cima do que é uma mensagem comunicada originalmente. E aí entra um conceito muito absurdo que é de verdade presente. Um conceito de uma teologia que é da verdade presente. Que significa que é a verdade que é relevante para aquele tempo.
E aí alguma coisa que talvez ao longo da história aí nunca foi prestado, nunca ninguém prestou atenção na Bíblia, e de repente uma coisa que justamente é relevante para aquela época, alguém lê aquilo e aflora. Então tem coisas que foram escritas lá que são os tempos futuros, ou seja, ao longo de toda a história. Uma coisa que não fazia sentido no tempo que foi escrito, mas que passou a fazer sentido em algum momento. Né? Quando você vai estudar profecia, você vê muito isso. A gente poderia dizer que o inverso não é verdade. Coisas que não são relevantes agora, sim, tem muita coisa que... Sim, Por exemplo, sem dúvida. o senhor é meu pastor. Quer dizer, nós não tem pastor mais, né, de ovelhas. Então, assim, Isso, essa é a pergunta. isso é uma coisa que faz sentido hoje, mas para que eu entenda, eu tenho que entender que fica mais difícil hoje. Agora, tem coisas, por exemplo, as leis civis para o povo de Israel na Bíblia que não faz sentido nenhum hoje, mas são muito boas para quem entende a história. Vou dar um exemplo do nosso tempo. Tem uma lei ali, uma regrinha lá dos judeus não fazer fogo com os santos. Fogo. Aí quando a gente vai lá para o contexto deles, o que é fazer fogo naquela época? O cara precisava fazer para fazer fogo. Ir lá, cortar, não sei o que, tratar, secar, não era fogo. Percebe a diferença? Então, eu posso fazer fogo hoje? Não tem nada a ver. Isso não é uma coisa instantânea. Então, aí é a mesma coisa. É uma coisa que valia para aquele contexto, que fazia sentido ali, mas a essência é a mesma. Sim. A essência é a mesma. Sim. O que é verdade? Presente. Acho que a gente pode fazer a oração, mas a gente continua discutindo. Só porque o pessoal está precisando sair ali. Você faz, Fábio? Vamos orar então? Desculpa, nem deu para a gente pegar o chat. Mas vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, levamos a Ti, Senhor, a nossa oração de gratidão. Mais uma vez agradecemos, Senhor, a revelação que encontramos na Tua palavra. Tenhamos sempre o coração aberto, disposto para entendermos a Tua vontade para nós. Reconhecemos que o Teu único interesse por nós é pela nossa salvação, pelo nosso amor e pelo nosso bem-estar. Que possamos responder a Ti em atos e em ações como resposta de um coração agradecido, que entende e reconhece a Tua atuação em nossa vida. Cuida de todos nós, das nossas necessidades, é o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Gente, obrigada aí, pessoal. Tchau, boa noite, Não, mas eu tô obrigada. com o microfone aberto. Tchau, gente. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite, obrigada. Tchau.